Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Pra Gineco. E hoje com a participação do nosso colega, amigo de caserna, doutor Alberto Borges, preceptor de residência de um dos hospitais mais tradicionais, né? Uma ícone da maternidade no Rio de Janeiro, que é a Carmela Dutra. Nós tivemos residentes da Carmela Dutra aqui, falando da sua residência, e a gente quer ouvir o Borges. Me permita assim chamar, Coronel Borges, que grande amigo, ouvir como é esse desafio de ensinar, né? Formar novos especialistas. A gente sabe que isso é uma... na verdade, é uma paixão que a gente tem. A gente vem do meio acadêmico, isso, né? Nós somos colegas de UFRJ, então a gente está sempre ligado em transformar novos jovens ginecologistas, e você, dentro da Carmela Dutra, assumiu um papel importante. Eu vou deixar você muito à vontade para você fazer a sua apresentação, dizer da sua trajetória. Mas antes de mais nada... Se inscreve no canal, aperta o sininho, dá aquele like para gerar engajamento. Então, Alberto Borges com você. Grande amigo. Machado, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, né? A segunda vez que aqui estou, a você, a Paula, enfim. Fico muito lisonjeado do convite. Eu acho que desde muito cedo, a gente que veio da universidade, a gente tem esse contato com o mais novo, né? Ou na vida militar, o mais moderno, enfim. E a gente sempre passando conhecimento. Eu ouvi uma vez de um colega que foi um preceptor meu, já não está mais entre nós, que a medicina era a profissão do bastão, né? Um mais antigo, mais experiente, passando o bastão para o mais novo, né? Passando o conhecimento, a experiência. Porque, em particular, na nossa especialidade, você tem que dominar o tema, mas você tem que ter treino. A especialidade cirúrgica envolve muito isso, né? Enfim, e eu começo a lidar com o residente muito cedo. Eu entro na Polícia Militar ainda na condição de residente do professor Idoberto, nosso finado e querido professor Idoberto Carneiro de Oliveira, na UFRJ, serviço do professor Sanches, era o serviço vinculado ao Instituto de Ginecologia Moncor Filho, de onde você veio, e nós tínhamos a ginecologia no Hospital Universitário do Fundão. E eu passo no concurso da Polícia Militar, fomos aprovados no mesmo concurso, e eu, num determinado momento do dia, eu era residente num serviço, e quando eu ia tirar o meu serviço no Hospital Central da Polícia Militar, eu tinha que preceptorar um residente, tal qual eu era naquele momento, né? Então, foi realmente... Agente duplo. Exatamente, exatamente. Né? Era quase que um caso de dupla personalidade. Né? Isso foi praticamente imposto, né? A vida vai levando a gente, né? Enfim, concluo minha residência, faço o meu título de especialista, tenho TEGO pela nossa FEBRASGO e continuo lidando com residente ao longo da carreira dentro do HCPM e também nos anos que trabalhei na maternidade escola do UFRJ, dando plantão na maternidade escola do UFRJ. Em paralelo, na Carmela Dutra, como chefe de equipe, cheguei a chefiar 3 equipes distintas na Carmela Dutra, né? Eu começo na antiga Leila Diniz, lá em Curicica. A Paula hoje é da nova Leila Diniz, né? Então a gente nem falava Leila, a gente falava Curicica, né? Fátima Pensa, essa galera toda que você conhece da antiga. Enfim, eu começo ali e depois vou para a Carmela, onde estou há 20 anos. Sempre lidando com residente no plantão. Então, é engraçado que eu costumo dizer que eu ensino o que sei e aprendo com quem ensino. Porque o operar com o residente, né, e obstetrícia, sendo eu destro, me gerou uma habilidade que é tirar o feto com a esquerda, muitas vezes, porque eu estava normalmente à esquerda e o residente à direita, quando dá dificuldade da extração fetal, por exemplo. Então, você vê que é uma troca. É uma troca, é uma simbiose. Né? Enfim, é uma simbiose. E cada vez mais, eu não só ensinando, mas também aprendendo com os mais novos, em particular com a inserção da tecnologia na medicina. Né? A gente é do tempo do curso de datilografia. Sim. Com 14, curso TED. Com 14 anos, meu pai comprou uma máquina Hamilton e fez os 3 aprender a datilografar. Tinha que fazer tantas
toques por minuto. Por minuto, para ser aprovado. Exato. Era fundamental você, a nível do ginásio, que é o Fundamental 2 hoje, você ter curso de datilografia. Como é a língua inglesa hoje. E não domina a datilografia. Como é que vai ser? Né? Mas datilografia. Hoje você já viu uma máquina de datilografia? Então, em Botafogo tem um restaurante ali na Nelson Mandela, que o cardápio fica numa máquina antiga, numa Hamilton antiga. Uhum. E aí você gira o cardápio, gira junto e você escolhe o que você quer. Legal. Que é uma máquina Hamilton, enfim. Então, sempre aprendi muito, sempre procurei passar um pouco da minha experiência. Eu acho que a presença do residente, ele é importante para o serviço e ele estimula você a estudar, porque você é demandado. Sempre em constante... Você é demandado. E no plantão, em particular, é uma coisa muito interessante. Não que vá se abandonar o residente, de forma alguma, tá? Mas eu acho que sim, o primeiro approach pode ser do residente, tendo retaguarda. Ele saber que ele tem retaguarda, isso para ele é fundamental. Gera uma confiança, entendeu? E uma lealdade. Gera confiança e lealdade. Porque a residência, como eu estava falando com o Machado antes da gente entrar no ar, ela está oficializada no Brasil desde 1977. Então, estamos aí com 48 anos de residência oficializada. O que é um PRM, um Programa de Residência Médica? É um programa que foi submetido à Comissão Nacional de Residência Médica, aprovado. Tá? A maioria dos programas hoje são de 3 anos, alguns maiores, como neurocirurgia, enfim, na nossa especialidade é de 3 anos. Tá? E participa da Comissão Nacional de Residência Médica o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e o CFM, o nosso Conselho Federal de Medicina. Então é algo muito sério. Existe a Comissão Nacional de Residência Médica, que regula o funcionamento das CEREMERGs, que são as comissões estaduais. CEREMERG, desculpe, é a Comissão Estadual de Residência Médica do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, cada unidade da federação tem a sua... Se tiver residência médica naquela unidade, e que eu saiba, praticamente quase todas as unidades hoje têm residência médica, tá? Tem que ter uma comissão estadual vinculada à CNRM, que é a Comissão Nacional de Residência Médica. Sim. Tem todo um estatuto de deveres e direitos que o residente deve cumprir, no R1, no R2 e no R3. Perfeito. Entende? Uma dúvida, por exemplo, que surge muito comum, tem o residente direito à licença médica? Tem. Porém, residência médica não é regime seletista. Não é consolidação das leis do bolsista. Trabalho. Exatamente. Ele vai, ao passar no concurso, ter 36 bolsas destinadas a ele, aquele programa. Ele pode desistir a qualquer momento. Sim. O detalhe, ele pode, ao desistir voluntariamente, sem uma causa justificável, não poder ingressar em outra residência por 1 ano. Já começa por aí. Ao tirar uma licença, seja de 1 dia ou de 6 meses, por motivo de doença, por exemplo, ele vai ter que repor, porque ele tem que ter 36 meses. Ele tem que cumprir o programa do 1º mês ao 36º mês. Sim. Entendeu? 60 horas semanais, tá? Sendo só 24 em regime de plantão. Tudo isso tem que ser respeitado. E eu era muito diligente em relação a isso. A questão das 6 horas de descanso após o plantão, tá? Desde que o plantão tenha sido no dia útil. Mas se o plantão foi de sexta para sábado, no final de semana não tem essas 6 horas. Entende? E na nossa especialidade em particular, nós temos uma complexidade. Ele vai aprender 2 disciplinas, 2 áreas de concentração da medicina. A ginecologia, com todas as suas subespecialidades, e a obstetrícia. E que mudou muito a obstetrícia da que a gente começou há quase 40 anos atrás para hoje. Sim. Mudou muito. É uma especialidade que muito evoluiu. Isso só tende a mudar mais. Exatamente. Progrediu, mas sofreu também muita interferência externa e eu não sei até que ponto isso foi benéfico ou maléfico. Eu acho que tem seus prós e seus contras. Eu acho que a gente cometia muitos equívocos, tá? Vieram a cunhar até um termo que eu prefiro nem citar, tá? Suscitando um malefício ao paciente. Acho que não era isso, era uma cultura da época. Tá? Então eu cito aqui a epísio, que hoje não está banida, porém está restrita. Eu cito a manobra de Christeller, como a gente conversou antes de entrar no ar, que hoje está proscrita. Enfim, procedimentos que a gente fazia que hoje nós não fazemos mais. Sim. Tá? Por outro lado, progrediu para uma situação de quase não intervenção. Perfeito. Qual é o papel do profissional, do médico ali naquela hora?
Não é o protagonismo. Eu sempre tive para mim que o protagonismo é da parturiente. Eu sou o coadjuvante, mas eu estou ali para ajudá-la. Porque pode ocorrer uma intercorrência que eu tenho que assistir. E que sou eu que terei que assistir e solucionar. E fui treinado para isso. É isso que as pessoas têm que entender. Sim. Sabe? É isso que as pessoas têm que entender. Não é medicalizar o parto, não é hospitalizar o parto, mas efetivamente, quando o parto torna-se um evento hospitalar, isso data de meados do século passado, a mortalidade materna cai drasticamente. Sim. Entende? Era comum até então os homens casarem 2 ou 3 vezes ou mais, porque eles perdiam as suas esposas no evento parto. E eles precisavam de uma nova companheira para ajudar a criar a sua prole. Percebe? Então, hoje ninguém admite uma morte materna. A gente tem que estar muito diligente em relação a isso. Enfim. Então, vamos ter que treinar esse profissional, até porque a residência, por definição, é treinamento em serviço sob supervisão. E aí nós entramos em muitos locais onde essa supervisão é falha, onde nós não temos preceptores capacitados, qualificados para treinar essa mão de obra, e eles acabam virando uma mera mão de obra. Sim. Ele não é uma mera mão de obra, ele é mão de obra sim. Sim. Quem disser que o serviço pode prescindir do residente, muitas vezes está mentindo. Sim. Não pode não, porque quando você chega numa maternidade com uma Carmela Dutra, que você vai passar a visita fluxo. em 40, 50 puérperas, quantos staffs eu precisaria se não fossem os meus residentes devidamente orientados? Cada um pega 5 pacientes, se for o caso basal, ele tem toda a autonomia, ele é médico, tem toda a autonomia de tomada de decisão. E mesmo assim, no round, mesmo o mais basal, aquele puerpério fisiológico, pós-parto vaginal, que nem laceração houve, ele passa. Sim. O leito a leito, entendeu? E você, preceptor, define, entendeu? Agora, é o que você falou, tem que estar voltado para isso, porque nem todos têm esse dom ou querem, porque falta realmente algum estímulo para esses profissionais. A grande maioria... Na verdade, não existe essa figura, né? Não, ele se torna. Se torna por dom. Você não ganha nem mais por isso. Não se ganha, não se é por amor. É por amor. Em nenhuma esfera de governo. Exatamente. Entendeu? É por achar que amanhã você vai ter formado uma mão de obra, você vai ter deixado um legado. Sim. Entendeu? Porque todo mundo passa, tudo passa. Sim. Né? Tudo passa. Quantos professores nossos, né, eméritos, já se foram? Né? Enfim, nada é eterno. E eu, particularmente, eu tenho assim, um carinho muito grande por quem um dia me ensinou. Entendeu? Eu não consigo, né? É uma questão de educação. Eu não consigo chamar uma pessoa que me ensinou, que me conheceu nos bancos da academia, né, da universidade, pelo nome. Vai ser sempre doutor. Sim. Entendeu? Então, quando eu assumo a direção da Carmela Dutra, eu dei um telefonema para o doutor Ailton Falossi. Ailton Falossi foi quem me colocou para fazer a minha primeira cesariana. Entendeu? Então, assim, eu não vou chamar nunca de Ailton de Falossi, porque ele tinha 50 anos naquela época. Eu tinha 22 anos de idade. Eu era um garoto. Entendeu? Hoje, ainda bem, ainda se encontra entre nós, já com todas as suas limitações, entendeu? Mas um cara de uma sabedoria e de uma postura, porque eu acho que o preceptor ele não tem que passar só conhecimento. Sim. A tua geração leva uma vantagem muito grande em relação à nossa. Eu, então, que tenho rinite, já esperrei muito em biblioteca. Hoje, vocês aqui... Tudo no celular. Gente, não é? Consulta aqui. Essa síndrome aqui que eu não estou lembrado, consulta aqui. Tu estuda a síndrome ali na hora. A gente tinha que procurar, tá onde? Tá no ACOG, o índex médico. Isso, se fosse indexado ou não. Enfim, então a gente tinha uma dificuldade muito maior. Então o ensino, o acesso ao conhecimento, ele foi democratizado. Sim. Ele era verticalizado. Então você tinha o chefe do serviço quase como um deus, porque ele detinha o conhecimento. E você tinha que sugá-lo para alcançar esse nível de conhecimento. Hoje isso está horizontalizado. Qualquer um pesquisa rapidamente por meio eletrônico e toma par da situação. Agora, postura, experiência de como se portar frente a uma adversidade. Isso não muda. Isso não muda. Isso você aprende muito observando. Entendeu? Eu olhava um profissional, eu não quero ser assim. Pô, eu quero ser igual a esse daqui. Olha como ele dá um nó, que interessante. Vou tentar dar um nó igual a ele. Olha como ele incisa, né? Olha como ele afasta. Entendeu? Então eu aprendi muito vendo. Então uma coisa que eu queria passar para os residentes.
essa ansiedade, que hoje é um transtorno generalizado, de achar que tem que aprender. Não Muito é só rápido. fazendo. Olhando. Muito. Você aprende muito olhando. Vai sempre falar Entendeu? isso. Aprende muito olhando. Você aprende como deve fazer e aquele que não tem uma boa prática, você aprende como não deve fazê-lo. Entendeu? Você vai aprender sempre. Aham. Entendeu? Você vai aprender sempre. Agora, para isso é preciso entrega. E a entrega é doída. Sim. Entendeu? A É resistência cansativo. é cansativa. Né? Você vai abrir mão de muita coisa. De muita coisa. Você vem num vestibular para medicina, você emenda com 6 anos de um curso difícil. Olha o nível de conhecimento hoje, que está compactado em 6 anos, perto do nível de conhecimento que foi passado para a gente. Estima-se que o curso de medicina hoje teria que ter uma duração de 8 anos. Isso é inviável, até economicamente. Entendeu? Até economicamente. Então você vem de uma jornada extensa, cansativa, e você entra na residência médica. E você é um felizardo. Porque hoje, para, em média, cada 5 egressos do curso de medicina, nós temos uma vaga de residência. Sim. Então você foi um privilegiado, Sim. fez por onde, tá? Fez por onde, se superou, competiu com você mesmo, né? Porque assim, eu falo para os alunos da Faculdade de Souza Marques, se você tirar 8 em toda a graduação, você é um bom aluno. Seu CR foi de 8. Né? E se você tirar 8 num concurso de residência médica, será que isso lhe garante a classificação? Não. Vai lhe garantir a aprovação. Só que tinha 4 vagas. O quarto colocado tirou 8,5. Você ficou em 5º. Um abraço. Você entende onde eu quero chegar? Então, com quem você está competindo? Com você mesmo. Você tem que performar sempre o melhor. melhor que você puder. Porque a vaga está lá. Alguém vai ocupar a vaga. Ela está lá. Alguém vai ocupar. Entendeu? Então, você tem que se entregar e entender que você, naquele momento ali, não é a hora de ganhar um dinheiro. É a hora de se dedicar. É 2 entendeu? passos De para trás. aprender, para que você amanhã possa exercer bem. E exercendo bem, na medicina, o dinheiro é consequência. Você exerce uma boa medicina e o dinheiro vem. Entendeu? Não é, você não pode ter esse como primeiro foco. Sim. Não pode. Em particular nos tempos atuais, onde a gente vive um momento Senão você numa vive uma sociedade- frustração, né? Já começa por aí. É. Que não é como todo mundo pensa que é, né? Não é. Né? O povo acha que médico Que- é rico, né? Exatamente. O povo acha que médico é rico, né? É todo um bando de workaholic, né? Trabalha em 2, 3 locais, não é? Sim. Não tem dia santo, feriado, enfim. Agora, se você faz o que gosta, entendeu? Você é feliz, Sim. né? Não vai ter o... Exatamente. desgaste. Então, eu acho que você, para fazer bem feito, primeiro você tem que gostar do que faz. Eu nunca fiz nada que eu não gostava bem feito. Eu fazia no modo embrulho e manda, conhece? É um ditado antigo, né? Mas está feito. Agora, o que eu gosto, eu procuro me esmerar e fazer cada vez Muito melhor. bem feito. Tá? Perfeito. Hoje eu entrei numa cirurgia, né, que tivemos uma massa anexial descoberta durante uma cesariana, bacana. e que assim, quando eu luxo a massa fora da cavidade, eu falei, poxa, eu posso ligar esse infundíbulo por aqui, em vez de ligar por aqui. Você entendeu? Então, eu fico buscando até hoje de que maneira eu posso dar melhor aquele ponto. Entende? Eu nunca estou satisfeito. Eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito meu. Eu estou sempre querendo fazer melhor. Entendeu? É qualidade. E você não pode perder. Eu ia falar até aqui um termo. Não é tesão, é chulo hoje em dia? Eu Não, acho que pode nem falar tanto, tesão. né? Não, fica à vontade. Não, acho que tá certo. Não Você pode tá perder o brilhante nas tesão. tuas Não, o dia que você colocações perder esse cabe. Esse tesão, tesão, que é você isso, vai. A chama. Exato. É a chama do... Mas é o tesão mesmo Eu pela acho que chegou a profissão. hora de você parar. É. O que você está fazendo ali? Sim. Entendeu? Porque eu acho que chegou a hora de você parar. O dia que num período expulsivo, o dia que eu segurar um recém-nato na mão e meu olho não brilhar, e eu não vibrar de ver aquele choro, entendeu? Aquele tônus de quem tem o primeiro contato com a lei da gravidade, que é nessa hora, né? É. Todo se contrair, entendeu? Igual um peixe ensaboado, que o primeiro eu nunca me esqueço. O peixe Doutor são- Ailton Falossi me coloca de frente para uma grande multípara, maternidade Fernando Magalhães, Escorregou. 15º boa filho, história. vai nascer. Eu tô ali concentrado. Na boca? Sempre Não. gostei de futebol, nunca gostei de pegar no gol. Sempre joguei na linha.
Olha, quando a cabeça coroou, Veio direto. minha pupila dilata, o feto veio, eu colei na paciente, parto era em posição litotômica. Nem se imaginava em verticalizar o parto. Sim. Parto na banqueta, isso não existia. Paciente em posição litotômica, Labori Duncan, e vem o feto. E veio que veio, 15º filho. Sim. Eu agarrei o feto e só escutei ele aqui no meu ouvido. Não deixe cair. Abraço, eu vou Cair ver não abraço. vai. Não preciso dizer que me sujei inteiro, entendeu? De branco. Não tinha capote. A gente andava Não de se branco. colocava Andava de capote branco. para fazer o parto. Só luva. Eu me sujei inteiro, eu só tinha aquela roupa. Entendeu? E ele no meu ouvido, não deixa cair, não deixa cair. E a segunda fala, liga o cordão. Liga o cordão. Eu falei, com que mão? Não posso Com os deixar cair. dentes. Pô, doutor Ailton, com os dentes. Hoje em dia se fala, isso é assédio. Né? E aí ele segura o feto na minha mão e me permite que, então, que eu faça o clampeamento do cordão. Entendeu? Então, esse foi meu primeiro parto. Isso já se vão exatos. Estamos falando de 1982, Porra. 43 anos. Entendeu? Você tem uma ideia. Né? 43 anos. Isso me possibilitou fazer parto de 6 primos meus de segundo grau, filhos de primos ou primas que Sim. pariram comigo, parto da minha irmã, E todos com a meu mesma sobrinho, que emoção. hoje é residente de anestésio, nasceu comigo, entendeu? Enfim. E aí, para você assumir isso, as pessoas questionam, né? Pô, mas a família não foi opção minha. Não me deram essa opção. Sim. A gente não dá. Elas que vão a mim, me escolheram para tal e não me deram a opção de sim ou não. Não existia essa. Eu falo a mesma coisa. Eu até brinco sobre isso. Eu falo, nossa, todo mundo teve o melhor obstetra, que é meu pai e a minha mãe. Eu não vou ter no meu parto? Não vai nascer com a melhor obstetra? Aí ela fala, não, eu vou ser vó. Eu falei, não, você vai fazer, eu não vou te dar a opção. Isso. Ele fez o meu parto também. Exatamente. Mas eram Outros períodos diferentes, né? A tempos. gente era muito Corajoso, eu diria. corajoso, a gente tinha pouca maturidade. Quando você é jovem, você não tem aquela, né? Do medo aquela do erro. coisa. Talvez Não não é do seja erro, é a isso. complicação que Da pode complicação. acontecer com qualquer um, né? Sim. Com qualquer um. Mas quem eu disser, acho que hoje eu ficaria mais na posição do avô, Não, curtindo. não vai ter essa enfim. opção. Mas- Não vai. Também acho que não. E eu tenho uma foto no consultório belíssima, que é a colega nossa, Marcela Malfitano, no seu parto, eu assistindo a Marcela, e o doutor Paulo Roberto Malfitano, colega da antiga, dos servidores, oficial de marinha, com quem eu auxilio também, trabalho junto. Ele não queria entrar no campo. Eu falei, não, a hora que eu tirar a Giovana, você vai estar no campo. É você que vai segurá-la pela primeira vez e vai ligar o cordão. Sim. E aí, ele estava no campo, eu estava sendo auxiliado por um outro colega, e assim que eu faço a extração fetal, eu entrego a ele. E a foto ficou belíssima, porque eu pedi que apagassem a luz da sala, ficou só o foco. Ele Parecia segurando que a primeira neta e olhando para ela assim, Aí, ó, viu? e não ligava o cordão. E eu tô ali monitorando. Clampeamento oportuno do cordão, que eu falo todo dia na canela, 1 a 3 minutos. Cordão tá na mão, tá pulsando, eu tô deixando. Quando deu 3 minutos, eu falei, Malfitano, liga. Malfitano, liga. Já passaram os 3 minutos. E ele ali, embasbacado, olhando pra neta, Curtindo. como se fosse um camarada com 40 anos de experiência. Sim, Você entendeu? porque fica... Essa emoção tá gravada. É uma foto que eu tenho lá no consultório. Você imagina essa menina, daqui a 30, 40 anos, cê é olhando louco, essa foto. Você é louco, tem que ter. Pô, eu tô nos braços do meu avô aqui. Exatamente. Eu recém-nascido. Pô, com certeza. Então, são essas questões que o residente tem que entender. Quando você está diante de uma paciente e no momento da parturição, eu não imagino outro momento da vida da mulher tão Mais importante. Também não. Eu não imagino, entendeu? Assim, porque ela vai gravar a sua fisionomia e se ela ouvir o teu nome, ela grava o teu nome para sempre. Eu tenho essa história. Me Para pararam sempre. no meio da praia da Barra da Tijuca. No meio. A senhora fez o meu parto. Doutora Paula, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o que Quem aconteceu? será? Ah lá, o bebê já tinha 2 anos. 2 anos. Aí eu olhei e falei assim, sou eu. Ela, você que fez o parto do meu filho. Eu olhei e falei assim, ela acertou meu nome.
No Leila Diniz, ela falou, né? No Leila Diniz, eu falei assim, meu Deus, como que ela decorou o meu nome, como que ela me viu, como assim, no meio da praia, eu olhei, eu falei assim, a gente pode tirar uma foto e tudo, Sim. eu tenho a foto da gente no... Falei, aí eu tirei a foto e tudo, e eu falei, gente, mas eu acho que você só tem isso também, se ela decora o seu nome, ela sabe... Depende também da sua relação com o seu paciente, né? Eu acho Certamente você prestou uma assistência adequada. Sim, E foi eu uma acho boa que experiência isso para ela. ela. Entende? Eu acho que isso faz Como toda a ela diferença. pode gravar o seu nome quando a experiência ser negativa. E na adversidade, não tem Na dúvida disso. adversidade. Porque, veja bem, para você, ela foi uma paciente a mais que você atendeu naquele dia. Sim. Girar ao longo dos sempre últimos falo meses. isso. Mas para ela, você foi única. Sim. Percebe? Naquele momento. Então, isso daí é história, né? É. Isso é fundamental na tua formação. Você querer se aprimorar, deter o conhecimento, adquirir a prática no exercício da função, desde que supervisionado, entendeu? Com consciência, com responsabilidade, saber até onde você pode ir, tá? A intempestividade na medicina ela é muito perigosa. Sim. Você tem que ser... eu costumo dizer que para fazer especialidade cirúrgica, não pode ser covarde. Tá? Tem que ter o mínimo de ímpeto, porque muitas vezes você não pode esperar, você tem que agir. Sim. Mas com consciência e responsabilidade. E saber até onde você pode ir. Ter a humildade de pedir ajuda. Ter sempre humildade. Ajuda. Eu tô ali insistindo e não consigo. Eu chamo você chega de fora daquele Tem contexto, outra visão. E você resolve. Pá, E você resolve. Você tá mais descansado. E aí eu me questiono, gente, Será que eu sou... por que eu não fiz dessa forma? Porque você já estava ali Cansado. Estressado, né? Envolvido naquela situação. Então, o de fora que chega, entendeu? Agora, como você disse, quem está disposto hoje a preceptorar? Né? Então, com 60 anos de idade, eu dei meu último plantão na Carmela Dutra, isso em 2022. Assumo a Coreme da Carmela Dutra. À época, 31 residentes. Hoje nós temos 27, mas a partir do ano que vem serão 24, que são 8 de cada ano. Sim. É que eu tenho 3 residentes que fazem ginecologia no Hospital Municipal da Piedade, Sim. fazendo a perna de obstetrícia na Carmela Dutra. Perfeito. Mas a partir do ano que vem serão 24, porque são 8 por ano, já que a Carmela Dutra, há cerca de 2 anos e meio, absorveu o serviço de ginecologia do Hospital do Salgado Filho. Então, hoje eu tenho condições. O serviço é chefiado pela doutora Ana Cristina. A residência, a parte de ginecologia, fica com o doutor Marcelo Saraiva. E eu tenho a obstetrícia com Sidney Rocha, com Ana Clara Canelas, enfim. E eu era o Coreme, tá? A partir, então, de 2022 até esse ano, quando, então, eu assumo a direção geral do Hospital Municipal Carmela Dutra. Estou na direção geral há cerca de 4 meses. E aí, como diretor-geral, eu não posso ser Coreme da unidade. Entende? Sim, claro. E aí eu nomeei a doutora Ana Clara Canela, que é uma colega do Hospital Federal de Bom Sucesso, uma colega estatutária nossa, muito experiente, inclusive, na endoscopia ginecológica, para ser a Coreme. Entende? O Sidney Rocha é o meu RT, o meu vice-diretor, que é o responsável técnico. Eu sei. Tá? Você conhece a Palusa. Foi por causa da Palusa, a esposa dele, enfim, tá? E eu tô lá há 4 meses nessa luta. Então, nós estamos numa maternidade, falando da maternidade, que dentre as maternidades municipais, ela ranqueia ali em 3º, 4º lugar em produtividade. Sim. Uma grandeza de algo em torno de 300 partos mês, 40 cirurgias ginecológicas, tá? Eu opero com 153 leitos, sendo 9 de ginecologia, tá? 9 de ginecologia, quase 100 de obstetrícia, fora os leitos de UTI NEL e de UI. Caraca. Unidade intermediária e unidade de terapia intensiva neonatal. Então, você vê a grandeza, são mais de 600 funcionários. Tá? Então, é um hospital realmente, é um hospital maternidade... Enorme. Né? Enorme. E tem um campo muito bom para a formação profissional. Sim. Como o Machado falou, nós estamos com convênio com o professor Ricardo Bruno lá no Instituto em Endocrinologia Ginecológica. Nós estamos com convênio na UERJ, no Serviço de Ginecologia, professor Marco Aurélio Pinho de Oliveira. Nós estamos com convênio no INCA 2. Fazendo oncologia e mama. Tá? Porque como eu sou uma unidade municipal, eu não trato câncer. Sim. Entende? A gente até atende
E muitas vezes, lamentavelmente, casos avançados, mas a gente tem que regular, né? Tem que colocar o paciente na regulação, porque eu não tenho como assumir. Suporte. Eu não tenho suporte materno e muitas vezes a necessidade de UTI adulto, né? Enfim. Agora, em termos de obstetrícia, o nosso dia a dia já dá tudo. DMG, diabetes gestacional, somos polo, né? E hipertensão. Sim. Como é de qualquer maternidade dessa cidade hoje. Né? Você falou terceiro, quarto lugar, você perde para quê? Eu acho que nem chega a perder, fica competindo. Eu acho que bate junto. Hoje nós temos unidades que fazem mais partos na cidade. Tá? Fernando Magalhães? Não. Maria Amélia, nós temos a Fleme, nós temos o Marisca Ribeiro, que é em Bangu, enfim. São maternidades novas. Leila Diniz também chega. Questões geográficas também. Sim, também. Mas Baixada, exatamente. Marisca, Carmela, o que aconteceu com a Carmela, com a abertura de novas unidades, por exemplo, quando abriu a Marisca Ribeiro, boa parte daquela região de Bangu e adjacências deixou de descer até o Meier. Eu estou ali na divisa, Meier, Lins e Engenho de Dentro. Né? Quando abre Mariana Bulhões em Nova Iguaçu, Hospital da Mulher em São João do Meriti e Hospital da Mãe em Mesquita, a galera que vinha pelo trem para a Carmela Dutra passou a ficar no seu território. Percebe? Então isso deu uma diminuída. A Carmela, quando eu chego na Carmela 20 anos atrás, a Carmela chegava a ultrapassar 500 partos mês. É claro que nós tínhamos um RH mais robusto. Tá? Hoje, todas as unidades passam por uma deficiência de RH. Sim. Eu não sei quando essa chave vira, mas a obstetrícia, que sempre foi uma especialidade que atraía muitos novos médicos, ela deixou de atrair. Outra especialidade que a gente sofre muito hoje é a pediatria, em particular o neonatologista. Sabe? Hoje é peso de ouro, você não tem esse profissional Dentro da Carmela você tem algum programa de residência para pediatria, não? Não, eu tenho dentro da Carmela, até é bom você perguntar isso, senão eu acabo me perdendo. Me perdoe que eu... Tá perfeito. Tá perfeito. Eu tenho residência em ginecologia e obstetrícia, tá? Reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, né? E acompanhado pela CEREMEG, que é a Comissão Estadual. Tá? Eu tenho na Carmela residência também não só na área médica, mas eu tenho em farmácia e tenho residência em enfermagem. Residente de enfermagem do Figueiras e da UERJ que passam na Carmela. Eu tenho residentes do Hospital de Ipanema, do Hospital Getúlio Vargas e do Hospital Salgado Filho de anestesiologia que fazem anestesia obstétrica na Carmela. São convênios. Tá? São convênios. E eu tenho estágio em pediatria, mas eu não tenho residência em pediatria. Tá? Até porque eu não tenho pediatria lá. Eu só tenho a neonatologia. Tá? E a nossa ideia é conseguir tornar o nosso serviço de nutrição apto também a ter residência em nutrição. Então, além disso, eu tenho dentro da Carmela Dutra um curso de técnico de enfermagem, tá? E tenho o internato da Faculdade de Medicina da Escola Souza Marques. Lá tem enfermagem obstétrica. Sim. Então, você veja bem, a unidade, além de um perfil assistencial pesado, né, nós temos um perfil de ensino, um perfil acadêmico importantíssimo. Entendeu? Importantíssimo. Eu tenho certeza que você lida com vários colegas na Leila que foram residentes da Carmela. Você vai no Glória d'Or hoje... Marisca eu tenho, a Ludmilla. Exatamente. Enfim, você vai no Glória d'Or hoje, tá? O Fábio Neves, que é o coordenador lá da maternidade, onde ele garimpa os seus pupilos? Na Carmela, onde ele é o meu chefe lá da ultrassonografia. Né? Exato. O termo é esse, né? De formação profissional. Promatri foi... Sim. Carmela porque é o que eu vejo, tá? Eu sou menos experiente que vocês, mas eu vejo que a gente que do Leila, Marisca não tem residência, mas assim, Leila Diniz, Carmela Dutra, como a gente tem um volume muito grande, a gente vê de tudo o tempo todo, é muito volume, eu sinto que a gente tem muita experiência em pouco tempo de residência. E a gente se torna apto, pra mim, assim, não é que trabalhar em qualquer lugar, com toda a humildade de ser recém-formado, mas eu me sinto preparada, né, para trabalhar em muitos lugares, porque eu acho que a gente aprende tão rápido por tanto volume que eu acho que a gente... Porque nós temos na especialidade cirúrgica
que deter o conhecimento teórico, mas adquirir a prática. E a prática você só adquire fazendo. O cirurgião parado Sim. não é ninguém. Quanto mais ele faz, entendeu? E aí melhor ele fica. A curva da obstetrícia, quem faz Carmela, quem faz Leila Diniz, assim, né? É muito rápida. Porque é muito volume. Muito. Diferente de outras escolas, tá? Aqui não desmerecendo em hipótese alguma. Eles ganham em outras coisas. Que podem ganhar até em determinadas questões, mas perdem no volume. Perdem no volume, porque é a natureza do serviço. Sim. Tá? É um serviço ultra especializado, é um serviço de muito alto risco, então Sim. não tem aquele risco habitual, que é o que te dá aqueles 10 partos num plantão. Entende? É essa a questão, não te dá aquela urgência, entende? Então o tempo que ele vai demorar para receber um DPP, receber uma placenta prévia sangrando, você vê semanalmente. Sim. Hoje tivemos uma aula lá da Faculdade Souza Marques. Então falamos de prenhez ectópica, tá? Então, eu disse a eles, prevalência, 1 a 2%. No Carmela. É pouco, professor. Depende. Quanto é 1% de 300? 3. Quanto é 2%? 6. Eu posso ter 6 tubárias em um mês. Sim. No período que vocês passam aqui pela faculdade, vocês podem ver de 3 a 6 tubárias. Sim. Você percebe? Se eu fizesse 30, 40 partos mês, aí sim. Quanto tempo ia demorar para ver uma tubária? Exatamente. Entende? Eu falo tubária, que tubária é praticamente sinônimo de ectópica, porque a gente sabe que na sua imensa maioria é na tuba que se localiza a prenhez ectópica. Né? Então esse é o detalhe. O volume, ele te dá uma curva de aprendizado prático muito rápido. E aí, como eu falei lá no início, foi o aprendizado teórico. Você vai adquirir de forma até autodidata, né, como autodidata, porque você fez muito isso ao longo do curso de medicina, não fez? Fez. E hoje o conhecimento está muito democratizado. Sim. Tá? Além dos questionamentos que você pode ter junto aos seus staffs. E você vai encontrar muito staff que gosta disso, que gosta de ser questionado. É o que você falou, né? É a troca. Exato. Né? Você está aprendendo porque você também está ensinando. Sim, exatamente, é o que eu disse. Eu ensino o que eu sei e aprendo com quem eu ensino. Sim. Porque muitas vezes me colocam em determinadas situações que você me faz revisar. Você tem que dar uma procurada. Eu dou um passo atrás, Lógico. entendeu? E eu vou revisar, porque eu percebo que ele está mais atualizado do que eu. Até pelo universo de conhecimento hoje. Entendeu? Até pelo universo de conhecimento. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso estimula o staff, entendeu? E o residente. Perfeito. Entendeu? É claro que todos nós temos demandas, né, econômicas cada vez maiores, enfim. A bolsa de residência é pouco, mas ainda é mais do que no tempo do seu pai e do meu tempo. A minha bolsa equivalia a 2 salários mínimos. Seria hoje algo em torno de menos de R$3.000. Hoje, a bolsa está R$4.000. É, 3.860. 4.100 é o bruto, tem o desconto da Previdência. Isso. Aos residentes que nos ouvem, não reclamem do desconto da Previdência, porque eu reclamava no fundão de descontar para a Previdência. E vai Só que pesar quando eu cheguei a coronel na Polícia Militar e que eu pude averbar os 3 anos de residência médica e pude sair um pouco antes, aí eu gostei. Então lá na frente, 25, 30 anos depois, você vai dar graças a Deus de ter descontado. Porque se você não descontou para a Previdência, você não vai poder averbar esse tempo de serviço. E é tempo de serviço. Você trabalhou. Eu acho que a grande reclamação é que esse valor, somando ao que o mundo virou, né? Economicamente, está tudo tão caro, tudo aumentou muito de valor, todo mundo está crescendo ou se valorizando, e eu acredito que é o médico, não só a bolsa dos residentes, não. O médico em si, eu não sinto uma valorização. Você vê a residência, a gente ganha o mesmo valor de plantão, eu que sou nova, há 7 anos. Esse é o mesmo valor de plantão. Se você pegar não desvalorizando, só estou comparando, uma maquiadora, um cabeleireiro, qualquer profissão teve reajuste. Você vê, uma maquiadora que eu pagava R$500, hoje em dia é R$750, R$800. As pessoas Ainda bem que nós não temos essa despesa, hein, Machado? da Globo, né? O meu barbeiro custa R$40, eu vou lá uma vez por mês. Mas as pessoas estão aumentando, as coisas estão aumentando de valor. Sim, tá certo, o raciocínio procede. O nosso plantão... Isso é uma cultura, né? Que a cultura
nossa, do nosso país, do É que o médico, médico, ele não- Ele faz por sacerdote, amor, é É. medicina por amor. sacerdócio, né? Não é o preço, pouco importa. Isso vem se modificando. Sim. Você vê hoje jovens um pouco mais antenados com as questões Não trabalhando pelo financeiras. que a gente já trabalhou. Exatamente. Muitas vezes trabalhando de Questionando. graça. É. Né? Muito, Enfim, muito visando o isso. aprendizado. Até hoje Aí, ele faz isso. aí existe um ganho indireto, né? Mas chega uma hora que você tem que ter a sua remuneração. Eu vou entrar numa seara aqui, que é uma bola dividida, que é o plantão extra-residência, aquele Isso. empreguinho fora da residência. Isso não é normatizado, isso não é permitido e pode o residente sim sofrer sanções em função disso. É claro que se faz aquela vista grossa, entendeu? Desde que ele cumpra com o programa de residência médica no serviço Forma ao qual ele correta. tá está vinculado. Porque eu ele não- está dando plantão sem o grau de especialista. Não, isso já. Isso Muitas pode. vezes. não- Melhor, Mais ou menos. Mais Dois ou menos. anos Que de- pior ainda é ele assumir na condição de especialista num serviço fora, sendo que ele ainda não o é. Especialista ele só será Sim. quando terminar o programa. tiver o registro. Tá? Quando terminar o programa. Mas tem alguns hospitais, maternidades, eu não sei se eu tô certa, que podem fazer com 2 anos já de experiência. Então você pode entrar no R3. Eu não sei se isso confere. Isso aí. Isso tá nebuloso, É um né? somebody love em função do déficit de RH. Sim, entendi. Porque, teoricamente, a vaga é para especialista. Você Se tá falando com especialista, um cara que conhece até bom tudo. saber. se especialista eu só serei ao final do programa, Sim, não, é só eu pra... ainda não finalizei o programa, então eu não sou Perfeito, especialista. Isso é pragmático. Perfeito. Entendeu? Tanto é que você é tido como especialista se você concluiu a residência médica Claro. ou se você presta o concurso para o título de especialista. Sim, Não é sim. verdade? Sim. Então você não necessariamente tem tego, mas você é tido como especialista se você concluiu Residência, o programa. perfeito. Então você concluiu o PRM, Programa de Residência Antigamente Médica em GO. Entendi. existia uma terceira categoria que era a comprovação de habilidade ou de tempo em serviço. Sim. Eu não sei se isso. Não, os hoje não. No conselhos- Brasil, não. No Brasil, a maneira mais aceita de É a ser residência. titulado como especialista numa área de concentração da medicina é a residência médica. Residência. Em Tá. alguma das 42 especialidades Tá. médicas. Depois você tem da sociedade, que Sim. é, O no TEG. caso, a O FEBRASO. TEGO, que é o nosso TEGO. título de especialista. Ele te habilita a ter Sim. o registro de especialista. Sim, o RQE. Mas antigamente, eu me lembro que você, para se... eu estou falando de antigamente mesmo, né? Não estou falando mais de 20 anos. Não. Porque quando a coisa... 20 anos. Não, Falando de 40, quando 30, você- 40 anos atrás. Você comprovava tempo de serviço naquela área de concentração. Você ganhava titulação. 5 anos, ganhava uma dizem titulação. isso. Que se você fizer 5 anos de... Também dizem, eu não tô certo, não sei se eu tô certo. Eu 5 acho que anos de isso hoje não experiência, tem, ou não Você vigora. faz uma prova e aí você pode dizer o tempo de experiência, não tá fazendo residência. Sim. Você faz o tempo de experiência, vamos supor, em obstetrícia, numa maternidade, você comprova que você faz aqueles 5 anos de obstetrícia e você faz a prova do TEGO. E aí você ganha um título. Já me falaram mas isso, eu não sei. Mas tem o seguinte, a nossa peculiaridade é que a gente é ginecologista obstetra. Nós somos tocoginecologistas. Aham. Entendeu? Então você pode ser ortopedista, você pode ser urologista, cardiologista, pneumologista. Nós somos tocoginecologistas. Sim. Percebe? Então, por mais que você se direcione para uma ou outra especialidade, você em algum momento da sua vida você tem que ter praticado as duas, tem que ter se Entendi. esmerado Sim. no conhecimento das duas. Mas isso você colocou aí a bola dividida, né? Botou em jogo o órgão que contrata que está incorrendo no Também, erro. mas e o Porque, residente não, o também residente ele infringindo- pode sofrer a infringindo- sanção, mas o órgão, por exemplo, se você Se ele pega aceita- as OS que estão contratando esses, Na condição de especialista, Ele é que- quem não é, ele está errado. ele está errado. No caso de um desfecho desfavorável, Por- vai responder ele e o Desfecho empregador. desfavorável. Exatamente. A gente sempre ouve falar o seguinte: você se forma médico, você pode fazer uma neurocirurgia. O problema é se aquela neurocirurgia der Tiver- problema. sim. O problema é o BO. Certo? Exatamente. Então, mas para acontecer o BO, tem que ter um contratante. Você tem que ser contratado. Sim. Esse pré-requisito. É isso que ele falou, Existe se uma esse- necessidade de regulação
dos hospitais, das unidades. Sim, foi o que ele falou, tá meio defasado. Mas frente à demanda, aí eu vou fazer aqui o advogado diabo, vou fazer o contraponto. Frente à demanda, como eu faço? Frente ao meu déficit de RH, se eu não tenho especialista suficiente no mercado... Eu pego o melhor que eu tenho. Acabo garimpando muitas vezes esse profissional em formação, você percebe? Sim, sim. E aí, veja bem, isso poderia até acontecer se nós tivéssemos gente mais graduada na retaguarda. O problema é que nós estamos ficando só com essa galera mais jovem. Tá havendo um hiato, na ponta. Tá havendo um hiato muito grande. Entendeu? O mais experiente, muito distante do que está chegando. Porque isso é muito ruim. E arriscado o que está chegando. Isso é uma dica que eu dou sempre para os residentes quando eu venho aqui no podcast ou falo no podcast. Se vocês estão fazendo plantões extra-residência de maternidade, sempre procure saber quem é o seu plantão. Né? Porque isso foi sempre o que meu pai me falou. Tem que ter alguém mais experiente. Para você... retaguarda exatamente. Ele vai ser o mais experiente daquele plantão. Se der alguma coisa em que você ainda está em processo de aprendizado, ele vai... Você chama a cavalareira. Exatamente, ele vai te orientar. O que você falou, essa questão da... o jovem que se torna mais maduro sai muito rápido e deixa esse buraco. Nós ficamos, você ficou até completar 60 anos hoje exatamente. Numa maternidade. Exatamente. Dificilmente você vai ter um jovem de 35 chegar aos 60 dentro de uma maternidade. Ele já sacou. Mas eu tive isso. Eu tive 2 staffs, né? A nossa formação era assim, tinham né? Seus 50, 60 anos de idade, enquanto eu tinha 25 lá. Recém-chegado no serviço, você entendeu a diferença? Sim. Então eu era linha de frente, mas eu tinha retaguarda. Sim. E quantas vezes eu recorria a eles, não é? Enfim, e não que não me coloque em função da idade, quisera eu ter 25 anos hoje. É melhor nem pior, é hora de voo. É tempo de voo. Você sabe que o urubu que voa mais alto? Mais velho. Mas é tempo de voo mesmo. Então deve ser mais difícil voar mais alto. Né? Então é experiência, porque eu já passei por aquilo. Então veja bem, uma dificuldade em campo cirúrgico para você será idêntica para mim. O que vai mudar vai ser a maneira como eu vou me portar frente à adversidade. Talvez aquilo ali você já viu demonstrada, mais. Como eu já vi o caminho das pedras, por onde eu saio dessa situação, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O que vai acontecer depois. Exatamente. As consequências podem advir numa atitude minha ali em campo. Isso é segurança. Porque você já passou por aquilo. Você está falando uma coisa, Borges, que confronta o que eu tenho visto nos últimos anos. Né? Os indivíduos muito bem preparados, estou falando de jovens ginecologistas, obstetras, bem preparados, na teoria. Tanto na residência, muito engessados com a medicina baseada em evidência. Porque hoje ela está muito pujante. Então, parece que tudo tem que ser... Mas até que ponto a gente esqueceu de pensar? Exatamente. De raciocinar. Em cima das bases. Exatamente. Mas... E uma desvalorização do tempo de voo. Do que você falou. Quer dizer, não é uma desvalorização... Pela própria clientela. Em parte. A clientela, você está falando do usuário, do paciente. Entendeu? Né? E de não acreditar no mais velho, de não valorizar o mais velho, entendeu? Enfim, e de não entender que a gente ainda tem muita lenha para queimar, cara. Sim. Mas sabe que você falou uma Nem coisa... que seja passando a experiência para os mais novos. Né? Mas eu acho que você falou uma coisa no comecinho do podcast que ficou na minha cabeça e que pra mim virou a chave agora, assim, sabe? De eu ter entendido o que aconteceu. E é o que eu vejo meu pai, porque é um conflito de geração. Eu vejo ele muito frustrado com, não sei se a palavra é frustrado, mas com ver os residentes não darem a valorização aos mais velhos da forma como ele dava pros professores dele. Sim. Foi o que você falou. Naquela época, não tinha isso aqui. Não. Então, vocês tinham uma pessoa que vocês olhavam. Era vertical. Ele era o Deus que você falou. Era o Olimpo. Eu só podia... A gente... Eu só era, tinha... não era nem no nosso caso, não era Olimpo, mas era Alípio. Alípio? Alípio.
Você dava bom Professora dia, Lípia. você falava, será que ele vai responder? Se ele responder, você ficava feliz. Então, assim, eles eram as pessoas em que vocês tinham acesso do que era do estudo. Era através dele que vocês iam conseguir se tornar quem vocês são hoje. Hoje, os jovens residentes não precisam. Entendeu? A sensação que eu tenho é que eles acham que não precisam, né? Eu falei errado. Acham que não precisam de um... Porque tem a Porque facilidade, tem a né? facilidade. A facilidade Ele pode, do digital. do digital. De tudo Ele na pode mão. pegar, olhar... Horizontalizou o conhecimento, eu não preciso Pra mais quê? ir a você. É pra Exatamente. quem deusar. Pra que eu olhar pra aquele ali e falar, eu só tenho acesso a ele se eu tenho acesso E a aqui? gente não quer nada disso, né? A gente só quer falar assim, pô, tô passando bastão, o cara tá segurando. Exatamente. Você não vê mais ninguém querer Eu segurar. quero ouvir o que eu ouvi hoje. Uma das duas falou assim, eu ouvi, elas pensam que eu não ouvi, se elas assistirem, elas vão... O que eu fui escovar, ela falou assim, pô, sabia essa história dele, deixa eu dar uma olhada, ele vai entrar e vai fazer. Não é? Elas falam o tempo inteiro isso. Tô aqui pra quê? Exatamente. Não é? Tô aqui pra quê? É o famoso, quando ele fala assim, deixa eu te mostrar como é que é, Já era. você perdeu. Exatamente, com Se ele. deixar, ele fecha até a Mas você pele. sabe, e a gente repete isso sempre. E eu ouvia isso, e isso me martelava. Eu ouvia do Alípio, eu ouvia do Pascoal. Era isso. Olhar, fazer. Ajudar, fazer, para depois fazer. As etapas estão se queimando, cara. Estão se pulando. Quando você vê, você como preceptor da residência, o cara chega no terceiro ano, ele senta no banquinho e quer fazer o períneo. Ele quer fazer a esterectomia vaginal. Ele senta no banquinho e agora? O que eu faço? Fica te olhando, né? Aquilo não é autoescola. Aquilo não é Não autoescola. tem aquele pedal, não tem. Não é autoescola. Então, falta um pouco da inteligência, Eu acho uma que as pessoas, inteligência elas- dos querer residentes de correr. perceber isso. Mas a gente só percebe depois que a gente sai Depois da que acaba. residência. Porque quando a gente tá sendo residente, a gente tá com uma força tão grande. Ele fala assim, se eu não fizer tantas esterectomias, se eu não fizer... Cara, eu fiz, sei lá, desde que eu terminei a residência, 2 esterectomias com ele. Não era o que eu queria, obviamente. Eu acho que se eu quisesse fazer isso... Mas a gente fica numa gana tão grande de querer fazer procedimento cirúrgico, porque a gente acha que é sobre isso a residência, e não sobre ver como é que aquele professor tá falando com aquela paciente, como que postura, como que ele né? conversa. Porque o resto vem com o tempo. O paciente está agressivo com você. Como que Você não vai entrar em agir. rota de colisão, manter o seu tom de voz, se Exato. colocar numa condição, entendeu? Que ele entenda que existe uma distância, mas que você está ali para ajudá-lo. Ajudar, exatamente. Entendeu? A gente não... o Quebrar residente não- essa questão. Ele tem que aprender antes de aprender a operar, de aprender a clinicar, tem que aprender a ser médico. Sim, Entendeu? sim. Escrever em prontuário. Médico Tudo. esquece de escrever em prontuário. Tem Você medo de sabia escrever que em hoje prontuário. caligrafia é falta ética? Sim, Você não escreve para você escreve para o outro. paciente. Se o outro não entendeu o que você escreveu e disso advir um evento adverso, você está responsabilizado. Sim. Porque foi a sua caligrafia. Aí a gente buscou o quê? Informatizar o prontuário. Sim. Entendeu? Tem suas vantagens? Tem. E tem suas desvantagens Sim. também. Copiar, colar. O tempo todo. Sim. O Não tempo tem todo. nenhuma. Perdeu aquela. A gente elaborava uma descrição cirúrgica, né? Com um termo bonito, um termo. Não, né? tudo Parecia pronto. que você estava fazendo a cirurgia. Você estava fazendo segunda vez a cirurgia. Qual é a na hora maneira de que você escrever. utilizou para aprender os tempos numa esterectomia, se não descrevendo? Vendo e Inúmeras descrevendo. vezes. Né? O pessoal. Tem gente que chega a colocar assim. Técnica cirúrgica como o serviço propõe. Exato. É bem sucinto. É bem. Pá! A evolução do puerpério fisiológico. Fisiológico. Que isso, gente? Eu já vi isso. Descrever locks, Locks escrever as fisiológicos, mamas, características. lactentes. Ou seja, é entrega, dedicação, entender que é um momento pelo qual você tem que passar, entendeu? Não levar muita coisa que ali acontece pro coração. Ser muito mais cerebral do que hepático, entendeu? Com certeza. Isso é Enfim, muito, Isso muito... é fundamental, tá? Isso é fundamental. E quanto ao trabalho extra-residência, cuidado onde você vai entrar.
com quem você vai estar e entender que você está desrespeitando o regimento da residência médica. É claro que hoje os preceptores em geral, assim, desde que não cause nenhum prejuízo à residência médica, as pessoas não implicam com isso como implicavam na nossa época. Como implicavam na nossa época. Era uma coisa assim, a gente era quase tinha que até perseguido. ciúminho. Tinha ciúminho. Os chefes, pô, você não podia ir para outro serviço. Não. Você tinha que não era? Era uma coisa... Eram verdadeiros feudos, né? Enfim, são feudos. Verdadeiros feudos. Então, assim, você vai ter que entender que você tem 60 horas a cumprir. No R1, você vai fazer 70% em obstetrícia e 30% em ginecologia. No R2, meio a meio. E no R3, se inverte a relação. Agora é 70% na gineco e 30% na obstetrícia. Perfeito. Goste você ou não. Isso é o programa nacional, isso GO. é o programa de residência médica em GO, que é estabelecido pela Comissão Nacional de Residência Médica. Sim. Não é nenhum preceptor, nenhum serviço que pode inventou. mudar isso. Que inventou. Eu não posso, por exemplo, exigir de você que você faça 36 horas por semana de plantão. Mas não está dentro das 60 horas de trabalho, porém, em regime de plantão, apenas 24 no máximo. Percebe? Sim. Então, tem esses pormenores que têm que ser seguidos. Tem que fazer prova? Tem. Entendeu? Tem que estabelecer um bom vínculo com os seus pares? Tem. Com os seus preceptores? Tem. Com os pacientes os quais ele atende? Tem. Porque ele responde não só à comissão de residência médica, tá? Do ponto de vista ético. Mas ele é médico. E aí que eu ia chegar. Eu estou na Câmara Técnica de GO do nosso CREMERGE e estou na Comissão de Defesa Profissional da SGORGE. Você, uma vez graduado em medicina, é médico. Pegue o Código de Ética Médica e coloque como seu livro de cabeceira. Leia um capítulo por dia, para você ver o quanto que você tem que ser cuidadoso na prática médica. E o quanto a gente infringe aquele código no exercício diário por desconhecimento. Sim. Mas o desconhecimento não te exime de culpa. Não, porque você jurou. Exatamente. Então, eu matei o Joãozinho porque eu não sabia que era crime matar. Não, isso não existe. Não, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Você sabia, por exemplo, da caligrafia? Aí tu escreve, meu querido, nem você está entendendo. Sim. Não é? Porque hoje em dia cada vez se digita mais. Lá a gente mais. faz uma prova lá no Moncorvo de descrição de cirurgia. Aí são grupos. Já era. Hoje em dia todo mundo deve ficar... Cadê o chat sempre provinha surpresa, né? Porque se fala em prova, todo mundo fica nervoso. A prova, não treinei, não fiz meio de curso. Não. Esterectomia basal aqui para mioma, você vai fazer aqui um períneo, você vai fazer escreve 4, 5 grupos, aí troca as provas, leitura pública. Consegue ler? Assédio. Aí porque o cara que escreveu, ele dá um jeito de ler, né? Ele não entendeu, mas ele já emenda, né? Pá! Que nem stop. Agora, a outra equipe vai ler, vai né? É engasgar. Mas é a leitura pública, para ver os defeitos. Aproveitando nosso embalo, já chegando mais na nossa... nos momentos finais. Passa rápido, né? É muito bom. Mas foi cara, perfeito, porque muito você bom. foi... E é uma outra visão. Outra visão, muito. Assim, de preceptor, de coordenação, de gestão. Assim, porque isso vem também de habilidades que ele adquiriu na polícia, como diretor-geral de saúde. A gente tem que falar aqui. O cara já tá no Olimpo. O cara Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não sei o que eu queria dizer. No embalo, você falou, aproveitando esse embalo. Não denigre a nossa geração. Exatamente. A idade. Eu fico ajudando. Com relação... Bota na conta do Covid, que eu fiquei com esses lapsos de memória depois que eu tive Covid, demorei a melhorar. Fala do Covid, é muito bom. Não, é porque fugiu, eu fui fazer uma intervenção. Exatamente. Mas é com relação à parte acadêmica, a parte teórica do curso. Né? Da obstetrícia. A gente sabe que, por exemplo, essas questões éticas, a gente na faculdade de medicina aprende muito pouco, porque você está querendo aprender medicina e esquece coisas básicas, que é o lidar com o paciente, que é a empatia. A questão médico-legal. A relação. Exatamente. Na mera emissão de um atestado. Quando a gente está dentro da especialidade,
a gente estava conversando aqui sobre atestados que a gente dá. Numa maternidade, alguns atestados não tão, com desfecho não tão favorável, que você tem que dar, de óbito. o seu staff tem que dar, ou o residente que tiver em serviço. Ele é médico. Mas não há treinamento disso. Né? A gente treina massagem cardíaca, a gente treina bisturi elétrico, como usar, mas não tem uma sessão sobre código de ética. Sim. Ou eventualmente pode acontecer. Não, é bem raro. Então, você não. E isso é ensinado por exemplos. Né? Quando você estava citando aquele exemplo do ocorrido do hospital, aquilo faz com que o aluno ou o residente se encaixe. Eu estou sabendo isso, eu tenho que ler. Não está no celular, eu não posso aprender, eu vou ler sobre isso, vou tirar a dúvida, mas você provocou. Eu provoquei. E essas provocações ocorrem no centro de estudo, no canal teórico. Né? Eu queria que você falasse um pouco do canal teórico lá do Carmela. Sim. Como é que você lida com isso? Eu não vejo um programa de residência médica que fique só na prática. Sim. Não existe isso, né? Como eu falei, a definição é o treinamento sob supervisão, mas tem que haver o aporte teórico. Tá? Então, os residentes na Carmela Dutra, além dos convênios fora da unidade que eles são obrigados a fazer, eles têm todo o aporte teórico, tanto no braço da obstetrícia quanto no braço da ginecologia. Na maioria das vezes, no modelo de seminário, eles mesmos são instados a prepararem o material e apresentarem para a gente. Perfeito. Entende? Eles também fazem prova, entendeu? Essa prova a gente se utiliza muito dela para ver qual o nível de conhecimento de cada um, né? Para ver qual a dificuldade de um em determinado tema em relação que o outro dominou tão bem, o que aconteceu. Ou às vezes a própria equipe, ou né? Exatamente, ou a equipe. Exatamente. Ou a equipe. Essa questão da equipe, no tocante ao plantão de obstetrícia, o que eu fiz foi o seguinte, eles rodam 3 vezes. Ele não passa todo ano na mesma equipe. Ele passa 4 meses em cada equipe. Então, ele, ao longo de um ano, ele vai conhecer 3 equipes diferentes. Por mais que ele goste da sua olhares equipe, diferentes, ele vai formas passar na diferentes. equipe da Isso é a melhor Paula coisa. também, querendo ou não. Entendeu? Exatamente para ele olhar formas diferentes do fazê-lo. Entendeu? E entender que mais de um caminho leva ao bom resultado. Você vai tirando as melhores coisas de cada profissional do que você acha, né? Exato. Então, eu sempre, quando eu fiz a minha residência, eu sentava, eu gostava muito de ficar na admissão. Isso era uma coisa que até me chamaram a atenção. Falaram, você tem que fazer parto, você tem que fazer... Eu fazia, porque no Leila Diniz não tem como não fazer. Mas eu gostava muito de ficar na admissão, porque eu pegava de cada profissional como que ele conversava com as pacientes, como ele dava uma notícia de abortamento, como que ele dava uma notícia de uma ectópica, como ele dava uma notícia... E eu ia pegando as melhores coisas de cada um para eu poder também formar a minha pessoa, como que eu também ia falar, né, com o paciente. Então, isso de ficar trocando de equipe, por mais que a gente tenha equipes preferidas, por empatia, laço e tudo... É muito bom, porque você, até pela vida, eu sentava, se eu tivesse você no meu plantão, eu ia falar, você faz consultório particular? Como é que é a sua vida? Eu gostava de saber da vida da pessoa para entender por que ela tá no plantão, se ela fez, porque eu gosto, simplesmente porque eu gosto, não, porque eu ainda não consegui sair do plantão, eu tô montando ainda meu consultório, eu gostava de saber de tudo, para eu entender quais são as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, por mais que eu tenha uma facilidade. E até para você, Paula, tentar trilhar qual o caminho que você vai seguir. Mas olha que curioso, mas mesmo você planejando, entendeu? A vida acaba te levando para outros lados. Sim. Porque eu tive uma formação no início da minha carreira, eu começo pela cirurgia geral, tive a oportunidade de ter tido como mestre, por exemplo, Evandro Freire, enfim, né? Grandes mestres, e fui para a ginecologia. Então eu cheguei na obstetrícia um tempo depois. Quando hoje eu estou muito mais na obstetrícia do que na ginecologia. E acabei como diretor-geral de uma maternidade de grande porte. Vão te Vai levando. te levando. Sim. Exatamente. E meio que, por mais que você planeje, entendeu? Aí você fala assim, mas você gosta mais de obstetrícia? Não, eu gosto de ginecologia e obstetrícia. Entendeu? Eu não vejo muita diferença. Entendeu? Se você me chamar para entrar na cirurgia ginecológica, eu gosto. Me chamar para entrar num parto, eu gosto. Entendeu? Eu gosto de fazer parto até hoje, é o que eu te falei. O dia que eu perder esse ânimo, essa paixão, essa chama, né? Eu acho que aí chegou a hora de eu parar. Perfeito. Entendeu? Porque a paciente, outro dia, fez uma pergunta se eu nunca pensei em parar. Eu acho que é pela cor do meu cabelo, né?
Mal sabe ela a dificuldade que é manter nessa cor, né, Machado? Porque o nosso cabelo escurece muito rápido. A gente tem que pintar constantemente, entendeu? E eu falei, mas parar por quê? Eu não, como assim parar? Você entendeu? Eu nunca nem pensei nisso. Ela provocou com que eu raciocinasse em cima de algo que nunca passou pela minha cabeça. Entendeu? Eu canso mais rápido hoje do que há 30 anos atrás? Sem dúvida. Mas eu garanto a você que o ímpeto é o mesmo. Entendeu? E o tempo de Às voo vezes as pernas é maior. reclamam, a coluna reclama, mas o ímpeto é o mesmo, entendeu? Então, quando eu entro hoje, como eu entrei nessa situação, e resseco esse tumor ovariano no meio de uma cesariana, pô, aquilo para mim ali é igual fazer um gol na minha pelada do final de semana. É uma vitória. Ganhei o quê? Pô, ganhei, cara, ganhei satisfação. Fui lá, fiz e consegui resolver. Sim, você entendeu? Sim. Então, você tem que ser feliz com o que você faz. Sim. Entendeu? Eu acho que felicidade é gostar do que você faz. E ter oportunidade, né, dada por Deus, de fazer o que você gosta. Privilégio. Sim, é um privilégio. É um privilégio. Entendeu? Você tem que entender, e eu acho que todo médico tinha que, em algum momento, olhando para a câmera lá, sentar... e vai dar mensagem para os seus futuros residentes lá no Carmela. Todo médico deveria se colocar na condição de paciente em algum momento da sua vida, uma vez já formado. Entender que aquelas pessoas que estão em volta dele, eles estão decidindo o destino dele, decidindo pelo que ele tem de mais precioso, que é a saúde. Entendendo que por trás daquele paciente que está sozinho ali muitas vezes na mesa, tem toda uma família lá atrás esperando por ele. Eu sempre falo isso. E está na tua mão. Sim. Está na tua mão. Entendeu? Então, a gente assume isso muito cedo. Eu acho que é uma carga de responsabilidade muito cedo para um jovem de 20 e poucos anos de idade, como nós assumimos. 24 E anos. você só vai ver isso lá na frente de forma retrospectiva. Entende? Isso é muito importante. Eu continuo achando a ginecologia obstetrícia uma excelente especialidade. Sou suspeito para falar, tá? Eu faria de novo ginecologia obstetrícia. Eu acho que nós temos no estado do Rio de Janeiro o privilégio de termos excelentes serviços de ginecologia e obstetrícia, cada um com a sua peculiaridade, tá? Mas nós ainda continuamos sendo, no Rio de Janeiro, um celeiro na formação de bons tocos ginecologistas. Com certeza. Tá? Esse celeiro começa com o professor Rezende Pai, na UFRJ, começa com o professor Vitor Rodrigues, com o professor Alípio, essa turma que a gente ainda teve a oportunidade de conhecer, tá? E continua até hoje. Eu acho que poucos estados formam tão bons profissionais na tocoginecologia como a gente forma no Rio de Janeiro e tem a oportunidade de formar. Tá? A Carmela Dutra encontra-se aí a partir do ano que vem com 8 vagas para a especialidade, um serviço onde você vai ter a oportunidade de, ao mês, assistir a 300 partos, 40 a 50 cirurgias ginecológicas, o que é um volume considerável. Muito bom. Tá? Um ambulatório de grande demanda, tá? Tanto na ginecologia, com algumas especialidades dentro da ginecologia, quanto na obstetrícia, no alto risco, como o ambulatório de hipertensão, ambulatório de diabetes gestacional. Exatamente, ultrassonografia, enfim. E a unidade espera aí aos mais novos, aos egressos do curso de medicina, que cheguem com essa vontade de aprender. Entendeu? Essa chama e essa vontade de aprender, você tem que conduzi-la e tem que trazer consigo durante toda a vida. Perfeito. Porque a cada dia eu aprendo algo novo. Perfeito. Brilhante. Sério. Cara, foi muito bom. E olha, eu quero agradecer, assim, a gente já veio aqui, a gente já trouxe alguns residentes aqui, até internos da faculdade. Você é falado. Muito bem falado. Você sempre muito... Você tá passando bastão. Você agora me deu um susto. Não, você é muito citado aqui. E eu sei quem é o senhor por conta do meu pai, né? Hoje eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho mais, mas obviamente você foi muito bem citado e eu entendi o porquê. Realmente, eu acredito que meu pai passa um bastão. Eu gostaria muito de ser uma pessoa dessa, de passar, pode não ser um bastão de experiência, mas vendo o que vocês têm de vontade, de paixão, passar um bastão, seja de empatia, de como tratar bem um paciente, tudo, eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim,
Isso chama-se exemplo, Paulo. Assim como eu acredito na educação mediante o exemplo, na educação de forma holística, né? Na educação médica, no modelo exemplo. No momento que você dá exemplo, né, o mais novo ele se sente minimamente constrangido de não fazê-lo de forma similar. Sim, com certeza. Entende? E deixa eu te perguntar, Borges, só para finalizar tudo aqui. Internet, o senhor usa? Uso. Usa rede social? Cadê o seu arroba? Você vai abrir essa semana. É aberto o Instagram? Não, ele não tem. Não. Ele não tem. Eu acho que preciso. ele tem. Eu não achei você nas rede redes. social. Não. Vai ter que Low ter. profile. Total, né? Total. Até a família questiona isso. É só WhatsApp. É só WhatsApp. Muito. WhatsApp e e-mail. E-mail, WhatsApp, bomba. Bomba, meu querido. Eu mal dou conta. Então é isso. Mas Muito vocês bom. estão iguais, então. Poxa, Parabéns. obrigada, Borges. Obrigado.